Bem-vindos à aula Estrutura Cristalina. A estrutura cristalina de um material refere-se à forma como os átomos ou moléculas estão organizados de maneira regular e repetitiva em um espaço tridimensional. No caso dos materiais metálicos, essa estrutura é crucial para determinar várias propriedades mecânicas, como resistência, ductilidade, dureza e capacidade de deformação. A estrutura cristalina define como os átomos se empilham e interagem entre si, influenciando diretamente o comportamento do material quando sujeito a forças externas. Nesta aula, abordaremos os principais tipos de estruturas cristalinas encontradas em materiais metálicos, suas características, diferenças e como essas estruturas afetam as propriedades mecânicas dos materiais. Tipos de estruturas cristalinas. Existem vários tipos de arranjos cristalinos em materiais metálicos, mas os mais comuns são: 1. Cúbica de corpo centrado, CCC. 2. Cúbica de face centrada, CFC. 3. Hexagonal compacta, HC. 1.1. Cúbica de corpo centrado, CCC. Na estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, os átomos estão dispostos em um cubo com um átomo em cada um dos 8 vértices e um átomo no centro do cubo. Essa estrutura é frequentemente encontrada em metais como o ferro, em sua fase A ou ferrita, cromo, molibdênio e tungstênio. Características da CCC. Coordenação. Cada átomo no centro do cubo tem 8 átomos vizinhos nos vértices, formando um arranjo altamente simétrico. Densidade de empacotamento atômico, APF, Atomic Packing Factor. A CCC possui uma APF de 0,68, o que significa que 68% do volume da célula unitária é ocupado por átomos, e os 32% restantes são espaços vazios. Distância entre átomos. A distância entre os átomos é relativamente maior do que nas outras estruturas cristalinas, o que resulta em um material com uma menor densidade. A estrutura CCC é conhecida por ser relativamente dura e forte, mas também por ser menos dúctil, ou seja, mais propensa a se quebrar ou deformar plasticamente quando sujeita a grandes tensões. Na estrutura cúbica de face centrada, CFC, os átomos estão dispostos de maneira semelhante à estrutura CCC, mas com a diferença de que há um átomo adicional no centro de cada face do cubo, além dos átomos nos vértices. Isso resulta em uma estrutura mais compacta, com uma maior coordenação atômica. Características da CFC. Coordenação. Cada átomo possui 12 átomos vizinhos, uma coordenação mais alta que a da estrutura CCC. Densidade de empacotamento atômico, APF. A CFC tem uma APF de 0,74, indicando que 74% do volume da célula unitária é ocupado por átomos, o que significa uma densidade maior do que a da CCC. Distância entre átomos. Os átomos estão mais próximos uns dos outros, resultando em uma estrutura mais compacta e densa. Metais como alumínio, cobre, ouro, prata e platina apresentam estrutura CFC. Esta estrutura é particularmente dúctil e maleável, permitindo que esses metais sejam facilmente trabalhados e deformados sem se romperem. Além disso, a estrutura CFC é altamente resistente a deformações, o que confere aos materiais com essa estrutura uma boa resistência à tração. A estrutura hexagonal compacta, HC, é encontrada em materiais como magnésio, titânio, zinco e berílio. Nessa estrutura, os átomos são organizados em camadas empilhadas de forma hexagonal, ou seja, a célula unitária tem a forma de um hexágono, com 2 átomos por célula na direção axial. Características da HC. Coordenação. Cada átomo tem 12 vizinhos, mas a distribuição desses vizinhos é diferente da CFC. Densidade de empacotamento atômico, APF. A HC possui uma APF de 0,74, igual à da CFC, o que também indica uma alta densidade de empacotamento atômico. Distância entre átomos. A estrutura é densa, mas a distribuição dos átomos é menos simétrica e uniforme do que na CFC. Apesar de apresentar alta densidade, os materiais com estrutura HC tendem a ser menos dúcteis e têm maior dificuldade em se deformar sob tensão, em comparação com os materiais com CFC. Essa característica é especialmente importante ao trabalhar com metais como o magnésio, que é usado em ligas para aplicações aeroespaciais e de alta performance. Diferenças entre materiais metálicos e a influência da estrutura cristalina nas propriedades mecânicas. A principal diferença entre os tipos de estruturas cristalinas e a forma como elas influenciam as propriedades mecânicas dos materiais metálicos está na forma como os átomos estão organizados e como eles interagem sob esforços externos. Propriedades mecânicas. A estrutura cristalina tem um impacto direto nas propriedades mecânicas dos materiais metálicos. Essas propriedades incluem a resistência, a ductilidade,
a dureza, a tenacidade e a elasticidade, que são afetadas pela facilidade com que os átomos podem se mover uns sobre os outros. Ductilidade. A ductilidade de um material está relacionada à sua capacidade de sofrer deformações plásticas sem se romper. Os metais com estrutura CFC, como cobre e alumínio, são mais dúcteis porque a estrutura CFC permite que as deslocações se movam com mais facilidade. Dureza. A dureza de um material está relacionada à sua resistência à indentação ou deformação. Materiais com estrutura CFC ou HC geralmente apresentam maior dureza do que aqueles com CCC. No entanto, os materiais com estrutura CCC, como o ferro e o tungstênio, são conhecidos pela sua resistência ao desgaste. Tenacidade. A tenacidade é a capacidade do material de resistir a fraturas e trincas. A tenacidade de materiais CFC e HC tende a ser mais alta do que de materiais CCC, devido à maior capacidade de deformação plástica que essas estruturas proporcionam. Quando um material é sujeito a esforços externos, como tração, compressão ou cisalhamento, a estrutura cristalina influencia a facilidade com que as deslocações se movem. Deslocações são defeitos dentro do cristal que se movem sob estresse, permitindo que o material se deforme sem fraturar. Em materiais CFC, como o cobre, as deslocações se movem com facilidade, o que torna esses materiais altamente dúcteis e capazes de suportar grandes deformações sem fraturas. Em materiais CCC, como o ferro, as deslocações se movem com mais dificuldade, o que pode resultar em maior resistência ao desgaste e maior resiliência sob estresse, mas também em menor ductilidade. Conclusão. A estrutura cristalina de um material metálico tem um impacto profundo em suas propriedades mecânicas. Estruturas como a cúbica de corpo centrado, CCC, a cúbica de face centrada, CFC, e a hexagonal compacta, HC, influenciam a resistência, a ductilidade, a dureza e a tenacidade de um material. Os materiais com estrutura CFC geralmente apresentam melhor desempenho em termos de ductilidade e resistência à deformação, enquanto os materiais com estruturas CCC tendem a ser mais resistentes, mas menos dúcteis. A compreensão dessas diferenças é fundamental para a seleção de materiais adequados para diferentes aplicações, como em fundição de ferros fundidos, onde a escolha da estrutura cristalina pode afetar significativamente o desempenho das peças fundidas.